e nós vamos estudar esta noite, conforme prometido, o primeiro mandamento. Já que estamos estudando aqui, estamos na série Os 10 Mandamentos. E esta noite, então, o primeiro mandamento, e a cada quarta-feira, um mandamento em sequência. Esta noite, o primeiro. Enquanto você abre sua Bíblia e localiza Êxodo capítulo 20, eu quero mencionar aqui um comercial de televisão. Acho que já faz algum tempo que ele está fora do ar, mas me chamou muito a atenção há tempos atrás, marcou para mim um comercial de televisão interessante. Eu não sei aqui, alguém talvez vá se lembrar desse comercial. Não ficou muito tempo no ar, não, mas ele tinha uma mensagem muito forte. O comercial era mais ou menos o seguinte, mostrava o relógio, 3 horas da manhã, a esposa sentada na sala, na penumbra, o marido coloca a chave na porta e entra com a pasta, 3 da manhã. Fecha a porta calmamente, quando ele acende a luz da sala, pega a esposa sentada ali. E aí focaliza bem o relógio, ela diz assim, onde você estava? Ele disse, eu estava no trabalho. Eu te avisei que eu ia chegar mais tarde. E ela disse assim, mas eu não pensei que você fosse chegar às 3 horas da manhã. Ele disse, eu também não sabia. Eu me envolvi com esse relatório, era mais longo do que eu imaginava, e por isso eu estou chegando a essa hora. Aí fica aquele suspense, a esposa olha bem nos olhos dele, ele olha para ela, e ela diz assim para ele, tá bom, vai tomar o seu banho que eu vou esquentar o seu jantar. E aí o comercial termina escrevendo assim, credibilidade é tudo. Ele tinha credibilidade com ela. E ela acreditou, porque ele tinha credibilidade. Esta noite, ao estudarmos o primeiro mandamento, nós vamos tratar de alguém que tem toda a credibilidade. Toda. Deus. Ou alguém tem dúvida disso? Se ele tem toda a credibilidade, não devemos acreditar também nele, e nos seus conselhos e nas suas instruções? Afinal, vimos aqui na quarta passada, que os mandamentos de Deus, ou a Torá, como está lá no Velho Testamento, nada mais são do que instruções. E nós vamos estudar essa noite a primeira das 10, e a mais importante, por isso é a primeira. A mais importante. Abra aí, Êxodo capítulo 20, eu vou recapitular os versos 1 e 2, que nós vimos na semana passada, e vamos estudar o terceiro, que é o primeiro mandamento. Os versos 1 e 2 dizem assim, então falou Deus todas estas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Para aqui. Para aqui. Nós terminamos o estudo da quarta-feira passada neste verso. E eu disse aqui, vou repetir, que este verso é fundamental para se entender os 10 mandamentos. Por quê? Porque aqui é um resumo do Evangelho. Aqui Deus diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. Egito é uma espécie de símbolo do pecado na Bíblia. Deus começa dizendo e comunicando salvação a seu povo. Primeiro Deus trouxe salvação ao povo de Israel. E depois que este povo estava salvo, então ele disse assim, agora sigam as minhas instruções, que são as seguintes. E ele vai começar então a dizer as 10 principais instruções. Por que eu considero esse verso muito importante? Porque é comum ouvir-se dizer assim, aquela determinada igreja, eles ensinam que você precisa guardar os mandamentos para se salvar. Coisa que nós nunca ensinamos aqui, jamais dissemos que alguém precisa guardar os mandamentos para se salvar. E aqui a própria Bíblia mostra que não é assim, porque primeiro Deus revelou o que? A sua graça, a salvação. Depois ele pediu obediência. Esse é o resumo do Evangelho. Primeiro a graça, depois a obediência. Agora, uma vez que esse povo está salvo, liberto da escravidão do pecado, da terra do Egito, agora liberto, salvo, Deus diz assim, você quer se manter salvo? Então siga estas instruções. São instruções dele para a nossa vida, para nós sermos, como vimos aqui na quarta passada, mais felizes e bem-sucedidos. Qual é a primeira instrução que nós vamos estudar essa noite? Verso 3, diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Ponto. Este é o primeiro mandamento.
não terás outros deuses diante de mim. O primeiro, e vou repetir, o mais importante, não é à toa que ele vem em primeiro lugar, esse mandamento. É muito comum, todas as famílias talvez tenham essa experiência, especialmente aqueles pais que têm filhos. É muito comum entre os jovens, principalmente na fase da adolescência, pintar a paixão, não é? Ou o rapaz se apaixona por uma menina, ou a garota se apaixona por um rapaz, e isso muda o comportamento dele. E eu também já fui jovem, vocês podem duvidar disso, mas já fui. Um dia eu já fui jovem. Também já me apaixonei, já quis fazer besteira, já achei que tinha encontrado a mulher da minha vida. É muito comum isso na adolescência. E às vezes os jovens jogam tudo para o ar por causa de uma paixão. E às vezes os pais aconselham, mostram, olha, essa pessoa não é adequada para você, preste atenção no comportamento, olha como ele está agindo. Às vezes o pai diz para uma filha, filha, esse rapaz, ele tem um comportamento violento, agressivo, observe isso. Às vezes nas primeiras discussões como namorados, e você já vê ele alterar o tom de voz, às vezes até uma violência, um puxão, um tapa. Eu fico preocupado quando vejo namorados que se agridem, jovens ainda. E às vezes o pai diz, filha, é um homem violento. E às vezes a filha não aceita e diz, pai, mas eu amo ele, eu o adoro. Essa palavra é adoro, né? Estou apaixonada. Não ouvem os pais, às vezes se casam, anos depois, separação, muitas vezes por causa de violência. E os pais, eu avisei você, você não quis ouvir. Por que eu estou citando isso aqui? É porque esse tipo de adoração, de paixão, ela normalmente pode nos trazer muito sofrimento. Os seres humanos muitas vezes nos magoam, muitas vezes nos decepcionam. Às vezes os próprios filhos, né, que a gente cria com tanto carinho. Quantas famílias acabam vendo um filho voltando drogado para casa? Que decepção para um pai e para uma mãe ver isso. Quanto sofrimento isso não causa. O que Deus está dizendo com esse mandamento é muito simples. Ele está dizendo, não coloque nada, nem ninguém em primeiro lugar na sua vida. Eu tenho que ocupar esse lugar, porque eu nunca vou te decepcionar. Eu nunca vou te fazer sofrer. Nunca coloque algo ou alguém em primeiro lugar na sua vida. É isso que esse mandamento está dizendo. Não faça isso. Esse mandamento ele contém uma advertência e ao mesmo tempo a indicação de um caminho, uma solução. Deus dizendo para nós, não entregue a sua lealdade. E a propósito, qual o princípio que está por trás desse mandamento? Na semana passada dissemos que por trás de cada mandamento há um princípio. Quem se lembra qual o princípio por trás do primeiro mandamento? Princípio da lealdade. Um princípio eterno. Deus está dizendo assim, não entregue a sua lealdade a algo ou a alguém que possa te fazer sofrer. Não faça isso. Você deve ser leal, fiel nas suas relações, evidente que sim. O que Deus está dizendo aqui é, não faça isso, não coloque essa pessoa em primeiro lugar. É isso que Ele está dizendo. Isso vai te trazer sofrimento. Eu anotei aqui, rapidamente, você vai buscar lá no Velho Testamento, havia um costume, cultura da época, dos deuses daquele tempo. Eu anotei alguns aqui, Dagon, Deus da colheita. Eles acreditavam que ao cultuar este Deus, a terra se tornaria mais fértil e aquele povo prosperaria. Então eles cultuavam o Deus Dagon. Deusa Astarote, a deusa da fertilidade. Sabe como é que eram os cultos para esta deusa? Eram orgias, festas com muito sexo e muita bebida, para cultuar uma deusa. Eles acreditavam que era a deusa da fertilidade. Quer ver mais um? Moloque. Alguém tem ideia de como se cultuava esse Deus? O que as pessoas faziam no culto para esse Deus? O pastor acabou de dizer aqui, sacrifício de crianças vivas, para agradar a este Deus. Deuses que traziam o quê? Sofrimento. Bom, nos tempos de hoje, nós não temos mais esses tipos de deuses. Eles foram substituídos. Os deuses hoje não são mais de madeira, não são mais de metal. Foram substituídos por dinheiro, sexo, poder, fama, ou não. Estes são os deuses que ocupam o primeiro lugar na vida de milhões de pessoas. Mas presta atenção,
Deuses que continuam trazendo sofrimento, que cobram caro aquilo que eles dão. Quer um exemplo? Vamos tomar aqui o sexo. Há pessoas que têm uma adoração frenética pelo sexo. Não fosse isto, essa liberalidade que o sexo alcançou nos dias de hoje e está ocupando o lugar errado na vida das pessoas, tem gente que vive só para isso, nós não teríamos hoje a AIDS. O que é a AIDS a não ser um culto frenético ao sexo, desrespeitando todos os princípios de Deus? Consequências das orgias, dessa liberalidade. Consequência. Como é que se combate a AIDS? Aí vem o homem, né, que se diz inteligente, esperto, e começa a tentar buscar vacinas, e recomenda os preservativos, e uma série de coisas para tentar combater a AIDS. Qual é a solução de Deus para combater a AIDS? Respeito aos seus princípios e mandamentos, a preservação do nosso corpo, a santidade do matrimônio. Esse é o plano de Deus para combater a AIDS. Mas o homem parece que é mais esperto, parece que ele tem soluções melhores. As coisas de Deus para o homem parece que são muito simples. Eu ouvi esta semana alguém me contando uma coisa que eu achei muito interessante e guardei e falou, vou falar na quarta-feira. A pessoa contando de um sujeito que procurou um psiquiatra dizendo o seguinte, que ele estava com o seguinte problema. Ele se deitava na cama e aí ele queria dormir, não conseguia, porque ele ficava imaginando que tinha alguém embaixo da cama. Ele dizendo para o psiquiatra. E aí ele não conseguia dormir, não conseguia, enquanto ele não fosse para debaixo da cama para se acalmar e via que não tinha ninguém, quando ele ficava debaixo da cama e tentava dormir, ele não conseguia, porque ele imaginava que tinha alguém em cima da cama. E aí ele se levantava e ia para cima da cama. Quando ele estava em cima da cama, de novo, a imagem de que tinha alguém debaixo da cama. E assim ele passava a madrugada em cima e embaixo da cama, com as suas visões. E perguntou, doutor, tem cura? Ele falou, olha, nós vamos ter que começar a fazer uma análise aqui desse seu trabalho. E como é que vai? Vai custar caro? Vai ser R$300 por sessão. R$300 por sessão. Eu preciso dar uma pensada aí para ver se eu tenho condições. Tá bom, pense aí, você me procure. Passou uma semana, um mês, o sujeito não voltou mais. Um dia, o psiquiatra está andando na rua, cruza com ele. E aí, rapaz, você não voltou mais? Falou, não voltei. E aquele seu problema? Não, eu consegui resolver. Ah, você resolveu? Como é que você resolveu? Ah, um amigo meu, ele me cobrou R$2, uma vez só, e ele resolveu. R$2? Uma vez só, e resolveu o seu problema? Resolveu. Mas como é que ele resolveu? Ele cerrou os pés da cama. Soluções simples para problemas complexos. O que Deus nos propõe são soluções simples. Simples, as coisas de Deus não são complicadas. Elas são simples, mas o homem acha que por serem simples demais, não pode ser assim, não pode resolver. As soluções de Deus são simples assim. Agora eu quero que vocês guardem uma coisa que eu vou colocar aqui, muito importante. Abra Mateus capítulo 4. Veja o que Satanás fez sabendo da importância do primeiro mandamento. Ele sabe, Satanás sabe da importância deste primeiro mandamento. E ele sabe tanto que olha o que ele tentou fazer com Jesus Cristo. Porque ele sabe da importância. Olha o que Satanás tentou fazer com Jesus. Mateus 4, versos 8 e 9. O verso 8 diz assim, levou novamente o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Por que Satanás fez essa proposta para Jesus? Ele conhecia a importância do primeiro mandamento? Mas ele levou Jesus, segundo o relato, ao lugar mais alto, mostrou, segundo o relato, os reinos da terra e a sua glória, e disse, se o Senhor se ajoelhar e me adorar, tudo isto eu vou lhe dar. O que é que você imagina que Satanás mostrou para Jesus, lá de cima? O que você imagina? Ele mostrou esse mundo que nós estamos vendo aqui. Ele mostrou as coisas que causam cobiça ao homem, desejo. Ele deve ter mostrado fortuna, riqueza, dinheiro, poder, sexo. É isso que ele mostrou para Jesus. Os reinos do mundo e a sua glória. Ele mostrou para Jesus os deuses. E Jesus disse o que para ele? Qual foi a resposta? Verso 10.
Olha a resposta de Jesus e preste atenção no que Cristo fez. Verso 10, então Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Você entendeu o que Cristo fez? Jesus inverteu o primeiro mandamento. Porque o primeiro mandamento diz assim, não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento começa com a forma negativa, aquilo que você não deve fazer. Adorar os deuses falsos. E ele conclui dizendo o que você deve fazer. Adorar ao Deus verdadeiro. O que Jesus fez? Colocou em primeiro lugar, adore ao verdadeiro Deus e somente a Ele. Jesus aceitou a proposta? Claro que não. Mas ensinou uma coisa para nós, que é o que eu quero repassar para vocês aqui. Amigo, preste atenção nisso e, infelizmente, eu digo infelizmente, eu adquiri experiência nisso. Eu poderia, se tivesse sido mais obediente a Deus, eu poderia não precisar ter aprendido isso, mas a vida precisou me ensinar isso. A vida me ensinou uma coisa. Quando você tentar tirar de alguém um vício, um defeito, um desses deuses falsos, vamos lá, se alguém tiver que abandonar a pornografia, a droga, o alcoolismo, e tantos outros aí que você pode relacionar. Se alguém tiver que abandonar isso, não tente tirar sem substituir. A vida me ensinou isso. Alguém talvez esteja sentado pensando assim, peraí, Mauro, eu não entendi. Quer dizer que se a pessoa disser assim, Mauro, eu abandonei a pornografia, não está resolvido o meu problema? Não, não está. Eu te dou parabéns por ter abandonado a pornografia, mas o seu problema não está resolvido. Mas então, Mauro, eu abandonei as drogas, não está resolvido o meu problema? Não está. Eu abandonei o sexo sem regras, não está resolvido o meu problema? Não está. O que é que falta? Você apenas tirou alguma coisa da vida da pessoa. Se você não substituir com a fórmula que Cristo deu, não terás outros deuses. Diante de Jesus tem que entrar no lugar. Deus tem que ocupar o espaço daquilo que foi retirado. Senão, anota aí o que eu vou dizer. Essa pessoa que abandonou a pornografia, o sexo, as drogas, seja lá o quê. Se você não substituir por Deus este vazio que vai ficar na vida dela, ela vai voltar muito pior. Não tente tirar sem substituir. Qualquer pessoa para abandonar um vício, é preciso colocar Deus no lugar. Ele precisa substituir. Só tirar não resolve. Essa pessoa vai voltar para o mesmo vício e vai voltar pior. Deus tem que ocupar esse espaço. Bom, falar é fácil, né? E para fazer? Bom, para fazer a gente vai ver aqui algumas regrinhas importantes. Abra comigo. Primeiro vamos conhecer um pouquinho melhor da natureza humana para a gente entender como resolver isso. Como fazer isso funcionar na nossa vida, senão fica uma teoria. Como é que isso funciona na prática? Abre lá, livro de Efésios, Efésios capítulo 2. Vamos entender um pouquinho de como Deus olha para o ser humano que não o coloca em primeiro lugar. Qual é a situação daquela pessoa? Eu não sei, eu realmente não sei se essa noite alguém veio a este lugar, alguém está sentado aí ouvindo e talvez esteja pensando consigo mesmo, mas Deus não está ocupando o primeiro lugar na minha vida. Realmente, aquilo que aquele cara está falando lá na frente está servindo para mim, porque eu tenho dedicado o meu tempo para tantas coisas e não tenho tido tempo para Deus. Como é que Deus vê a pessoa que está nessa situação? Efésios capítulo 2, leia comigo o verso 1, diz assim, Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele vos vivificou, estando vós, o que diz a sua Bíblia? Mortos. Amigo, preste atenção. Na visão de Deus, espiritualmente falando, uma pessoa que não tem Deus em primeiro lugar, espiritualmente falando, ela está totalmente morta, e assim é considerada. E alguém poderá dizer, mas espera aí, não estou entendendo, morto? Como morto?
Então o mundo aí fora está cheio de mortos, lotado de mortos espirituais. O que é um morto espiritual? O que é um morto carnal? Vamos entender. Acho que vários de vocês já foram a velórios, eu infelizmente já fui a alguns. O que a gente sempre vê nos velórios? O pastor já deve ter feito dezenas de velórios. O que a gente vê? Todo mundo é isso, não muda. Você vê as pessoas, às vezes eu fico observando ali, de longe, vejo o caixão aberto, e você vê os familiares chegando, sempre a reação é a mesma. A pessoa se aproxima, vai olhar para o morto, olha e faz assim. Tão novo. Era uma boa pessoa. Não é? É a reação das pessoas. Aí começa a dizer que ele era bom nisso, naquilo. Você já viu alguém falar mal de um morto? Ali só se falam os elogios, as coisas boas da vida da pessoa. Morreu, você é elogiado, tudo quanto é lado. Ele era bom nisso, aquilo, só elogios. Significa que o morto espiritual está na mesma situação. Ele está ali, muita gente olha e fala, mas aquele cara é bom, ele é legal, ele faz isso. Só elogios. Os mortos espirituais recebem muitos elogios. Para Deus, estão mortos. Só não morreram eternamente, porque se há a possibilidade de aceitarem a Jesus. Ele vos vivificou. Porque se não aceitar Jesus como Salvador, a morte eterna virá depois do milênio. É uma morte transitória, essa aqui é espiritual. Eterna vem depois do milênio. Mas a situação, o que importa para nós aqui, é que o estado dessas pessoas é estado de morto. Está trabalhando, cantando, vivendo, conversa com você, vai na sua casa, está morto. É um morto espiritual. Bom, como é que resolve isso? Olha que coisa interessante. Vai até o Evangelho de João. Olha que coisa interessante. João, um episódio tão conhecido de todos nós, mas que a gente precisa prestar atenção nisso aqui. João, capítulo 11. Lembram? Capítulo 11, quando Lázaro, um dos melhores amigos de Jesus, morreu. Acho que a maioria conhece a história. Depois de 4 dias, ele estava morto. 4 dias e Jesus foi visitá-lo. E ele estava morto. Olha o que diz aqui o verso 39. O verso 39 diz assim: disse Jesus, tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Já estava cheirando mal o cadáver. Verso 43, preste atenção aqui. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O que aconteceu, hein? Verso 44. O morto saiu tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Preste atenção, morto, fazia 4 dias. Jesus olhou e disse, Lázaro, vem para fora. Ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, ele foi ressuscitado. Exatamente o que acontece com o morto espiritual. A pessoa está vivendo a sua vida, às vezes já fede, já cheira mal há 4 dias, espiritualmente falando. Tem pessoas que a gente sente mau cheiro quando chega perto. Tamanha quantidade de pecado que tem na vida dessa pessoa. Mas quando chega a palavra de Deus para esta pessoa, é a palavra de Deus que pode ressuscitá-lo. É a palavra de Deus que faz isso. E nós sempre temos que crer nisso. E temos que usar a palavra de Deus para ressuscitar os mortos espirituais que nós conhecemos, que estão na nossa família, que estão na nossa vizinhança, que estão no nosso trabalho. É a palavra de Deus que vai ressuscitar essas pessoas. É ela que produz esse milagre. Bem, mas somente a palavra de Deus, ela vai produzir, só ela pode fazer isso. Ela vai produzir um milagre. Você quer saber qual é? Romanos capítulo 12. Olha o milagre que a palavra de Deus vai produzir para mudar essa situação que aparentemente parece irreversível. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou em algumas traduções, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação e renovação da mente. Por que esse verso é importante? Amigo, não existe possibilidade deste morto ressuscitar
a não ser, espiritualmente falando, a não ser que a palavra de Deus produza a renovação da maneira de pensar. Com a mesma maneira de pensar que eu tinha antes de conhecer a palavra de Deus, eu jamais estaria aqui essa noite. A palavra de Deus produz um milagre, ela mexe na nossa mente de forma milagrosa, ela transforma a nossa maneira de pensar. Isso é um milagre. Não tem explicação, só Deus pode fazer isso. Há um poder na palavra de Deus, que quando eu leio aqui um verso, ele sai com tanto poder, que ele é muito mais poderoso do que 500 outras palavras que eu possa dizer da minha boca para vocês. Um verso bíblico tem muito mais poder do que 500 argumentos. Porque a palavra de Deus é poderosa. É ela que produz esse milagre. Ela mexe na mente da pessoa e produz uma transformação. É uma conversão. E aí, acompanhe comigo, 1 aos Coríntios, capítulo 2. Olha o processo, como é que ele vai se desenvolvendo. 1 aos Coríntios, capítulo 2. O processo é assim. Capítulo 2, eu vou ler o verso 14. 1 aos Coríntios 2, 14. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem, o que diz aí? Loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem, de que maneira? Espiritualmente. Olha o que esse verso está dizendo. Não é possível para o homem natural, com a mente racional, lógica, só isso não faz com que alguém compreenda a palavra de Deus. Não importa quantos diplomas universitários a pessoa tem, não importa a cultura, ela não conseguirá compreender, porque segundo a palavra de Deus, a mente normal do homem, sem essa transformação, a palavra de Deus lhe parece loucura. Não entra. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas se discernem, elas são compreendidas de forma espiritual. É preciso a transformação da mente para que eu possa compreender as colocações que Deus faz no plano espiritual. Isso é um milagre. Agora, quer ver o exemplo? A mente normal, racional, humana, mundana, é assim, raciocina dessa maneira. Eu não posso parar de trabalhar, eu tenho que trabalhar o tempo todo. Isso faz parte da vida. Depende, se eu tenho um negócio para fazer, se eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que cuidar daquilo, não importa que dia, nem que horas. Faz parte da vida. Esse é o raciocínio racional lógico. A mente transformada para no sábado. Por quê? Porque Deus mandou. Mas isso é uma loucura. Por que você para? Só porque Deus mandou. Preste atenção. Você não vai encontrar nenhuma outra base para parar no sábado, a não ser porque Deus mandou. Pode procurar. Em nenhum outro lugar do mundo você vai encontrar base para explicar isso. A não ser que você diga, eu faço isso porque Deus mandou. Portanto, a pessoa que guarda o sábado está demonstrando a soberania de Deus na sua própria vida. Porque você só pode fazer isso com base na autoridade de Deus. Racionalmente você não faz. A mente racional mundana acha que tudo é dela, tudo que ela possui é dela. Tudo, eu ganhei, é meu, sou eu que sou competente. A mente transformada diz que o dízimo é de Deus. Isso é discernimento espiritual. A mente mundana acha que pode comer de tudo, de tudo. Ué, se eu tenho vontade, eu como, qual o problema? A mente transformada, a mente espiritual, não come aquilo que é nocivo à saúde. Isso é uma mente espiritual. E por aí vai, e aí nós podemos ficar aqui até amanhã, dando exemplos atrás de exemplos, da diferença que a palavra de Deus produz na mente humana, que essa transformação, ela faz. Essa semana, ontem, acho que foi ontem, eu vi um advogado, um jurista, dando um depoimento a respeito dessa lei do contrafumo, e o jurista dizia que essa lei é inconstitucional, porque não se respeita o direito do fumante, o direito que ele tem de fumar. Porque no nosso país, fumar não é crime. Portanto, teria que ser respeitado o direito do fumante. E que a lei não respeita o direito do fumante. Um jurista falou isso. Foi na Rádio Jovem Pan, agora estou me lembrando. Portanto, veja, na mente dele, um homem culto, na mente dele, prevalece o direito do fumante e não o direito da saúde da vítima. Não, esse fica em segundo lugar. Em primeiro lugar, o direito do fumante. Esse é o homem culto do nosso século. Então ele dizia assim, não,
a lei tem que obrigar os restaurantes a terem lugar específico para fumante. Um local para as pessoas fumarem, como se a fumaça não andasse pelo restaurante. E como se o garçom que vai atendê-lo não tivesse a sua vida prejudicada. Eu acho interessante isso, porque dizer que você pode fumar num determinado local fechado, ala reservada, é mais ou menos, desculpem o que eu vou dizer, mas é mais ou menos dizer que essas piscinas olímpicas, sabe essas que têm as raias para nadar? As raias. É mais ou menos dizer assim, ó, você só pode fazer xixi na raia 1. Desculpem o exemplo, mas eu acho que ele é apropriado. O homem é assim. Essa é a inteligência do homem. Esse homem que quer dar, se mostrar, parece conversa de louco, não é isso que a gente está dizendo aqui? Às vezes a gente vê coisas e fala, não acredito no mundo que eu estou vivendo. As pessoas não conseguem perceber a que ponto está indo a loucura do homem. Parece aquelas conversas de louco, né? Já viu? Outro dia, diz que 2 loucos estavam conversando, aí um louco falou para o outro assim, olha, rapaz, aqui na minha rua o carteiro vem todo dia entregar carta para todo mundo aqui da rua, eu não recebo uma carta há mais de 1 ano. Ninguém escreve para mim, todo mundo recebe carta, eu não recebo. Sabe o que eu fiz? Eu escrevi uma carta para mim mesmo e botei no correio. Aí o outro louco falou assim, e o que você escreveu? Ele falou, não sei, ainda não recebi. Não é? Não parece o mundo que nós estamos vivendo? Não parece as conversas que a gente tem assistido? É isso aí, gente, é coisa de louco. Nosso mundo, o homem não está percebendo as coisas que ele está fazendo. Agora, para começarmos a encerrar, Salmo 51. Salmo 51. Vejam aqui, dentro desse processo, não se esqueçam que nós estamos falando de Deus em primeiro lugar. Nesse processo, Salmo 51, depois da renovação da mente, que é produzida pela palavra de Deus, tem mais uma coisa que tem que ser renovada e transformada além da mente. Salmo 51, verso 10. Olha, Davi, no seu desespero, clamando a Deus o que ele pediu. Ele disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Além da mente transformada pela palavra de Deus, qual é outro milagre que Deus tem que fazer em nós? Dar um novo coração, porque com o velho não tem jeito não. Nós vamos continuar gostando das coisas que a gente gosta. Só o milagre de um novo coração, de um novo espírito. Isso é um milagre que só Deus pode. Vocês conseguem perceber? Essa mudança não é um processo natural na vida da pessoa. Não é uma coisa que eu estou trabalhando, brincando, e naturalmente, olha como o Mauro está diferente. Teve uma mudança. Não. Isso é um milagre de Deus. Isso é fruto. Começa com a palavra, presença de Deus. Ele opera milagres. Renova o entendimento, dá um novo coração. Ou seja, é uma cirurgia plástica completa. É uma transformação completa na pessoa. É uma nova criatura. Só assim, essa pessoa poderá colocar Deus em primeiro lugar. Com a nossa mente, com o nosso coração, não dá para colocar Deus em primeiro lugar. Vocês entendem qual é a dificuldade? Não dá para colocar Deus em primeiro lugar. Se não acontecer isso que nós estamos relatando aqui. E agora, último verso da noite. Último verso, você está em Salmo 51, Salmo 46. Salmo 46, é o verso 10. Salmo 46, verso 10, diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou, pode parar aqui. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Alguém que pode estar aqui essa noite e ouviu essa mensagem pode dizer assim, peraí Mauro, mas é complicado se eu for fazer tudo que está na Bíblia, se eu for fazer tudo que Deus está mandando, como é que vai ficar a minha vida? Eu não sei, eu corro o risco de perder o emprego, se eu tiver que parar no sábado, se eu tiver que devolver dízimo, e se eu tiver que deixar a minha amante, e se eu tiver, como é que eu vou viver? Se eu tiver que largar meu cigarrinho? Qual é o recado de Deus? Aquietai-vos, se acalma, fica frio. Deus está dizendo, eu sou Deus, eu estou por cima de tudo, eu vou fazer isso, eu vou cuidar de você como sempre cuidei. Esse é um assunto para mim, Deus está dizendo, não é para você resolver, é para mim. Eu só peço de você uma coisa, vem, se entrega, vem para mim, deixa eu cuidar da tua vida, eu vou cuidar melhor do que você. Deus está pedindo apenas que a gente se entregue, pare de lutar.
Pare de sofrer à toa. Pare de ser infeliz. Pare de ser mal-sucedido. Pare de ser teimoso. Deus está dizendo, para de lutar, chega, vem, se entrega para mim. Deixa eu cuidar da tua vida, mas só tem um jeito. Cuidar da sua vida se eu estiver em 2º, 3º, 4º, 10º lugar. Não dá. Deus só tem um lugar. Ou Ele é o primeiro, ou Ele não é nada. Ou Ele não é nada. Ele tem que ser o primeiro. E aí, como é que eu começo a saber se esse milagre está se operando em mim, na minha vida? Qual é o termômetro que eu posso ter se eu estou neste processo de transformação? Vou dar uma dica. Uma perguntinha, só. Guarda ela. Põe na sua mesa, faz um quadrinho, faz um cola em algum lugar, um decalque. É uma pergunta para andar com você. Tão simples, né? O que Jesus faria? Use essa pergunta em tudo na sua vida. Você começou a assistir um filme, o que Jesus faria? Continuaria vendo o que eu estou vendo? Esse tipo de filme aqui, ele assistiria a filmes que você vai desligar na hora. Essa pessoa que eu estou me relacionando, Jesus aprovaria? Esse lugar onde eu estou agora, Jesus entraria aqui comigo? Essa roupa que eu estou vestindo, eu me apresentaria para Jesus com ela? Não precisa dizer para uma mulher se a saia é abaixo do joelho ou acima, não precisa dizer, medir com régua, nada disso, o decote. Só pergunta se ela se apresentaria para Jesus daquela maneira. Põe essa pergunta, o que Jesus faria? E você vai perceber como a transformação da sua vida vai indicar se você está nesse processo de milagre. Quando você começa a viver desta maneira, Deus começou a ocupar o trono da sua vida. Sabe por quê? Porque tudo você compara com Jesus, Ele é o parâmetro. Quando Ele passa a ser o parâmetro, Ele está no trono. A soberania dEle, Ele já tomou conta. Muitos creem em Deus nesse mundo que nós estamos vivendo, mas poucos a ponto de torná-lo o primeiro. Poucos estão dispostos a colocar Deus em primeiro lugar. Ficam só no nível da crença intelectual. Mas entregar o trono para Ele. Para terminar, eu quero dizer para vocês que é impossível que você, guardando o primeiro mandamento, não guarde os outros 9. Por isso Ele é o primeiro. É até possível que você guarde os outros 9 sem guardar o primeiro. É até possível, mas é impossível que você guarde o primeiro e não guarde os outros 9. Porque quando Deus está em primeiro lugar, o resto flui. Para encerrar, uma diretora de escola estava fazendo uma palestra para os pais, falando sobre os alunos, sobre a vida e aconselhando os pais, como é normal, a dedicarem mais do seu tempo aos filhos, ajudando a fazer lição, presença em casa, presença no lar, como instrução. Fazendo a palestra, de repente, um homem muito humilde, sentado ali, levantou a mão e perguntou se ele podia falar. Ele disse, olha, eu estou envergonhado com o que a senhora está falando aqui, porque eu mal consigo ver meu filho. Eu sou um homem simples, como a senhora está vendo, e eu saio muito cedo, de madrugada, para trabalhar. E quando eu saio, meu filho ainda está dormindo, meu filho pequeno. E quando eu volto à noite, muito tarde, ele já foi dormir. E assim eu passo semanas que eu não vejo o meu filho, eu não consigo conversar com ele. Mas eu faço uma coisa, que é muito importante para mim e para ele. Todas as noites quando eu chego, isso é sagrado, ele dizendo para a diretora, todas as noites quando eu chego, eu vou lá no quarto dele, eu dou um beijo na testa dele, eu digo para ele que eu o amo, e eu faço uma coisa, eu dou um nó na ponta do lençol, para ele saber que eu estive ali e beijei ele. No dia seguinte ele se levanta, ele vê o nó, desfaz e sabe que eu fui ali dar um beijo nele. E eu faço isso todos os dias, senhora. E o meu filho tem certeza todos os dias, mesmo que ele não me veja, que eu estive ali com ele, por causa do nó no lençol. Eu quero dizer para vocês que a gente está vivendo um tempo muito difícil da vida. Tem dias que são difíceis demais para tocar. Quem que não tem problema? Mas a coisa mais bonita que eu aprendi na minha vida, quando eu me acordo, quando eu me levanto de manhã, eu vejo o nó na ponta do meu lençol. Meu pai esteve ali, me beijou, me abraçou, me acalmou, aumentou a minha fé, deixou um recado para mim, um nó na ponta do lençol.
porque Ele sabe que Ele está em primeiro lugar na minha vida. Que Deus te abençoe. Na próxima quarta-feira nós vamos estudar o segundo mandamento. Não perca, porque é uma sequência muito importante para a nossa vida.